Gente, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que não há a menor possibilidade de voltar ao Brasil depois de ter se licenciado do mandato, mesmo com o arquivamento daquela ação que pedia a apreensão do passaporte dele. Ô, Gustavo Segré, a gente já vai entrar direto numa análise para falar desse tema que tem sido um dos principais aí do nosso noticiário por causa de toda a situação que envolve. Quero saber de você como avalia essa decisão, porque num primeiro momento, Eduardo Bolsonaro mencionava que iria para os Estados Unidos diante das ameaças ao grupo dele e a ameaça de apreensão do seu passaporte. Agora, essa ameaça não existiria mais, mas a decisão se mantém. Por quê? Sabe aquele deixa na gaveta, mas se eu abro a gaveta, posso tirar da gaveta. A questão hoje sobre o arquivamento, desarquivamento, sinceramente, não dá nenhuma garantia de absolutamente nada. Coincidentemente, no momento que Eduardo Bolsonaro menciona vou ficar nos Estados Unidos, nesse mesmo dia, a PGR resolve arquivar e o ministro Alexandre de Moraes resolve arquivar. Olha que coincidência, se é que existem. Então, tá certo. A única coisa que me parece que não sei se está mal explicada ou se realmente foi isso que ele disse. Não me parece que a personalidade de Eduardo Bolsonaro seja uma personalidade de abandonar uma luta. Ao contrário, eu acho que ele está rearmando as forças como para pegar um pouquinho mais forte. Felipe Monteiro, Eduardo Bolsonaro está abandonando a luta ou está tentando juntar mais munição para enfrentar uma possível batalha, como menciona Gustavo Segré? Cine, eu vejo esse caso com uma certa tristeza, né? Por quê? Impressionante, nós estamos numa crise institucional sem precedente na história do Brasil, é recente. Quando eu vejo uma pessoa, um parlamentar mais votado do Brasil, saindo do Brasil, né, e alegando que está tendo uma perseguição injusta e chora, né, ao falar do pai, né, isso tem que emocionar e tem que deixar todo mundo um pouco preocupado e um pouco perplexo, né? Não é o tipo de situação que eu gostaria de ver, né? Tudo bem, algumas pessoas vão falar que é narrativa política, outras pessoas vão falar que foi uma decisão acertada, mas o fato é que o Brasil está em crise, o Brasil está vivendo ainda essa polarização nefasta que faz a gente ficar cego, né? E é claro, não dá para passar pano, é claro que tem várias questões erradas no nosso judiciário, várias questões erradas da nossa política, mas eu entendo o Eduardo Bolsonaro no seguinte sentido: provavelmente para essas pessoas a luta agora não adianta ser travada no Brasil, tem que ser travada fora do Brasil, de modo a trazer opinião pública e opinião internacional para a questão que eles estão querendo vociferar e estão querendo defender. Tá surpreso, Segré? Eu Pepe Monteiro, de verdade? Não sei. É você mesmo ou incorporou alguma personalidade aí? Caramba, o que aconteceu, gostei. Pepe? Ele não está querendo apanhar, eu acho. Muito bem. Pô, legal. Quer falar alguma coisa, Pepe, depois dessa? Eles não estão acreditando. Não, eu sou uma pessoa que tenta pautar minha opinião daquilo que eu acho, né? Eu realmente, não dá pra gente falar o seguinte, poxa, vamos lá, vamos combinar o seguinte, tem vários pontos errados no Brasil, vários pontos errados em várias decisões da justiça, o que não é só desse tempo, sempre foi assim, não é? Então, acho que nós temos que realmente, de fato, né, olhar para frente, né? E temos que discutir a questão de forma institucional. Então, essa é a minha questão, esse é o meu ponto. Ô, Zé Maria Trindade, o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, diz que não há um lugar seguro para a oposição aqui no país. E esse é um dos motivos que fazem ficar nos Estados Unidos. Como é que você analisa? Bem-vindo, meu amigo. Pois é, não devemos esquecer aí, ó, lembrar do piperno da praga dos suplentes, né? Tá dando aí. O Olímpio, né, vai assumir o lugar do Eduardo Bolsonaro se ele realmente registrar, que ainda não houve um registro, pedido formal para o licenciamento aí de 120 dias. Olha só, o deputado Eduardo Bolsonaro, como mais votados, ele trouxe aqui para o Congresso Nacional uma grande expectativa de luta. Esta família, a família Bolsonaro, está sob pressão, está sob uma perseguição intensa e é natural assim. Quem lida e quem luta pelo poder fica sob a alça de mira de armas importantes, né? Esta é a realidade. Longe de pensar que ele não é importante, que o deputado Eduardo Bolsonaro não sabe o que está fazendo. Ele tem uma larga experiência, não é deputado novo aqui, esteve no poder, né? O pai dele era presidente da República e ele é deputado federal de longa data e já foi, inclusive, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Talvez ele saiba de algo que eu não sei, né? Que a vida dele esteja correndo risco, mas eu acho que estrategicamente seria muito mais importante
ele aqui liderando, assumindo a presidência da Comissão de Relações Exteriores e assim por diante. Eu tenho que contar aqui bastidores de histórias do PL. O PL que não quer levar essa luta contra o Supremo Tribunal Federal. Houve conversas e dizendo, olha, não dá para estender tanto assim a corda com Eduardo Bolsonaro, o presidente da Comissão de Relações Exteriores. E houve um recuo do próprio PL no sentido de que Eduardo Bolsonaro não assumisse a presidência da comissão. Pensaram no Zucco, mas alguns do próprio PL disseram, olha, aí vai dar a impressão de que a Comissão de Relações Exteriores é de uma família, é de uma pessoa e que o próprio PL é de uma pessoa. Mas existem outros integrantes do PL, como eu disse ontem aqui, sobre a tal fila. O poder tem uma fila. Ninguém chega e já vai para a janela. Então, houve todo esse contexto e ele continua nos Estados Unidos. Eu entendo que ele é importante ou nos Estados Unidos ou aqui. Mas aqui seria muito mais importante. Mas como diz o Eduardo Bolsonaro, o pai do Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente, me mandou uma mensagem aqui pedindo forças a ele. Se ele está precisando de força, ele está sob uma ameaça muito forte. É bom lembrar que ele já anda por aqui em Brasília, já tive a oportunidade de encontrar com ele em vários lugares, inclusive aqui nos estúdios da Jovem Pan, anda com seguranças o tempo inteiro, mesmo antes desse processo. Então eu entendo que ele está sob uma ameaça muito forte, né? Se não for isso, nada justifica a possibilidade dele se licenciar de um local muito bom de luta, que é o Congresso Nacional. O Alan Gani, além de permanecer nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro menciona que vai pedir asilo político a Donald Trump. O próprio presidente da República, ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que não duvida que Trump vá recebê-lo de braços abertos e enxerga também a necessidade dessa atitude do seu filho 03. Como é que você analisa? Eu estou muito mais com o PP nessa do que com o Zé. Eu vejo que ele pode, fora do Brasil, contribuir muito mais para o Brasil do que estando aqui. De que maneira? Pelo seguinte, ele pode levantar provas, ele pode dar o relato dele, ele pode dar com muito mais detalhes para essa comissão do judiciário norte-americano, né, pertencente à Câmara dos Deputados lá, como é que a justiça aqui no Brasil tem excedido alguns limites. Então, por exemplo, caça lá o passaporte de uma pessoa sem necessidade, a pessoa ainda nem é réu, inquéritos que são perpétuos, criminalização de condutas que nem são crimes, diante aí até da própria fala de um ex-ministro do Supremo, né? O inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Dado que você não consegue, dentro do seu próprio país, exercer o seu direito, porque, afinal de contas, a quem você vai recorrer, dado que o Supremo é a instância máxima? Então, você tenta uma estratégia diferente, você vai para fora do Brasil, né? Na tentativa de que isso tenha algum efeito jurídico diante aí de um ministro do Supremo, e isso contamine o judiciário positivamente, os demais ministros do Supremo. É o que ele tem na mão. Então, eu acho que é perfeitamente legítimo o que ele está fazendo. Pedir asilo político também, pelo que me consta, não é nenhuma ilegalidade. Eu acho que ele tenta uma estratégia diferente. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas aqui eu vejo que não teria muito o que ele fazer. As críticas do abuso aí do Poder Judiciário não é só dele. Vários setores, vários veículos de imprensa já vêm denunciando isso. E nada muda, né? Então ele tenta uma estratégia diferente. Agora, o Felipe Monteiro, você acha que há esse risco todo, de fato, ao deputado Eduardo Bolsonaro, por conta do julgamento que vai acontecer no entorno dele, julgamento de seu pai e de outros 33 aliados, uma suposta trama golpista? Tem, de fato, essa necessidade hoje de permanecer fora do país, de pedir asilo político aos Estados Unidos, no teu ponto de vista? Assim, Cine, a gente não sabe exatamente qual que é a profundidade das informações que o Eduardo Bolsonaro tem, né? E qual que é o que está o pano de fundo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que tanto o inquérito policial não tinha, né, o nome do Eduardo Bolsonaro, tanto a denúncia, né, proposta pela Procuradoria-Geral da República não colocava o Eduardo Bolsonaro como réu, né? Ou seja, então nesse caso da trama golpista, o Eduardo Bolsonaro está fora, né? Mas é bom lembrar que recentemente, né, o PT
por meio do Lindenberg Faria, entrou com uma ação contra... entrou com um requerimento, né, no STF, alegando que Eduardo Bolsonaro estaria indo contra a soberania nacional do Brasil, né, ao chegar nos Estados Unidos e falar mal nos Estados Unidos. E é esse requerimento que Lindenberg Faria propôs, né, ao STF, que pedia, no final, né, a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Então, em vários momentos, nessa polarização entre dois lados, nesse conflito institucional, há possibilidade, como o Segre falou, de novamente vir ao STF o mesmo pedido, e o STF pode mudar a opinião dele e pedir e apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. E tem mais, Cine. Agora tem, como o Eduardo Bolsonaro foi para fora do Brasil, né, agora teria contra o Eduardo Bolsonaro, nas demandas futuras, exatamente a alegação, ele vai fugir para os Estados Unidos. Então, isso poderia reforçar o STF a prender, e outra demanda, o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Agora, ô Felipe Monteiro, eu percebi aqui, né, a cara de surpresa dos nossos amigos quando você trouxe o seu argumento, e aí isso me gera uma curiosidade também. Naturalmente, isso acontece porque você está acostumado a defender essas pautas de uma maneira mais intensa. Hoje você traz um argumento mais parecido com o que contaram aqui os nossos amigos. O que te faz pensar dessa maneira neste caso exclusivamente? Mesmo diante de todas as críticas que seja fez a Jair Bolsonaro, ao deputado Eduardo Bolsonaro, a tudo que esse grupo já significa ou significou aqui no país, o que neste caso te faz se alinhar ao ponto de vista dos nossos amigos aqui? Ô Cine, eu sou um garantista, né? Eu sempre defendi os direitos individuais de qualquer pessoa. O meu posicionamento é exatamente o mesmo durante a Lava Jato. O meu posicionamento é exatamente o mesmo, né, em relação às várias demandas contra o Bolsonaro, né, até que eu falei aqui algumas vezes que eu não via nenhuma prova concreta contra o ex-presidente Bolsonaro, apesar de ver claramente algumas provas concretas contra outras pessoas do entorno do Bolsonaro. Então, sempre coloco aqui uma opinião de uma pessoa que estudou direito, né, sou advogado de formação e tenho o viés de sempre respeitar os direitos fundamentais das pessoas, né? E por isso, e muitas vezes, me coloquei contra várias decisões do STF. Claro, eu não sou parte dessas pessoas de direita que acham que o Brasil vive uma tal ditadura da toga, ou ditadura do judiciário, apesar de observar vários excessos da justiça, né? Não dá para a gente achar que é normal o inquérito contra a fake news ser aberto em 2019 e está até agora em andamento. Está até agora em andamento. Não dá para a gente achar normal... E nem é crime, né, Pepe? Oi? Fake news nem é crime. E ainda tem isso também. Não dá para a gente achar normal, por exemplo, que o ministro pode, de forma monocrática, bloquear, né, perfil de pessoas e conteúdo do Instagram e redes sociais, achar isso normal, né? Não dá para a gente achar normal, Cine, uma pessoa que pintou com batom uma estátua, pegar 17 anos de prisão, né? Não dá para a gente achar isso normal, né? Eu não acho isso normal. Eu sou a favor sempre do Estado Democrático de Direito. Ô, Segre, só para a gente arrematar, você acha que a chance de Donald Trump acolher o pedido de Eduardo Bolsonaro é grande? Eu acredito que seja grande, mas me parece que a direita, através do que o Bolsonaro está fazendo, Eduardo Bolsonaro, está construindo uma narrativa da mesma forma que a esquerda faz narrativas. Vou dar um exemplo rápido. Se não tivesse acontecido os fatos do 8 de janeiro, toda essa estrutura do golpe seria apenas uma cogitação ou tentativa, linkando com uma ação em que as pessoas viram que tinha depredação, que tinha gente reclamando, sem armas, com batão, um monte de gente presa. Então aí está provado, segundo aquele que defende a teoria, que teve uma tentativa de golpe de Estado. Sem líderes, sem armas, com mulheres, com senhoras idosas, com crianças, primeira vez na vida. Agora, o Eduardo Bolsonaro está tentando colocar a outra narrativa, dizendo, tem perseguição política sim. Olha, justamente no momento em que meu pai vai começar em forma rapidíssima, muito rápida, o processo contra ele, eu estou sendo perseguido. Então chama a atenção da imprensa internacional para mostrar um outro lado. Então as narrativas agora se cruzam, vai ficar uma briga de narrativas interessante.